Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. E hoje é sábado à noite. O que tem sábado à noite? Tem Estados Unidos, para a gente saber o que está rolando lá com a minha grande amiga Cissa, que embora mantenha vocês muito bem atualizado todos os dias ao meio-dia no canal dela em lives, custa nada dar uma palhinha aqui no canal, né, Cissa? Adoro, adoro. É o highlight da minha semana. Amo estar aqui com você aos sábados. Super obrigada a você e super obrigada ao pessoal do chat. Cissa, vamos começar falando de votação, porque o povo aqui toda hora fica Trump volta, Trump volta, Trump volta, Cissa. Como é que está aí a recontagem de votos? Pois é, o Trump volta se ele quiser, né? A gente ainda não sabe, mas antes, porque ele pode voltar em 2024, mas pode voltar antes. Ele tem dado sinais de que ele volta antes, sim. Ele tem falado isso durante os comícios dele. Mas antes dele voltar, a gente precisa resolver essa eleição de 2020. É uma outra coisa que ele sempre bate nessa tecla. A gente não pode olhar para 2022, a gente não pode olhar para 2024 sem resolver o que aconteceu ano passado, em 2020. Então, agora nós estamos tendo auditoria, dependendo do resultado da auditoria, pode ser que haja novas eleições. Havendo novas eleições, se ele quiser se candidatar, ele vai se candidatar. Eu particularmente torço para que ele se candidate, torço mais ainda para que ele venha com o Ron DeSantis como vice, e aí vamos ver se o Partido Democrata vai ter algum candidato bom, né, porque o que está aí gaga completamente, a gente vai ter que ver o que vai acontecer, mas eu espero que o Trump volte sim. Agora, não vai ser uma coisa que tem muita gente aí falando, em agosto ele volta, em agosto ele volta. É muito, mas muito difícil que ele volte em agosto. Eu acredito que volte mais lá para 2021, porque nós ainda temos que ter o resultado do Arizona, que só sai dia 20 não, desculpa, só sai lá para o final de agosto, a gente não sabe o dia, mas só sai lá para o final de agosto, provavelmente, pode ser que atrase um pouquinho, pode ser que adiante um pouquinho, a gente não tem certeza, mas ainda tem outras auditorias de outros estados que precisam vir à tona, e como é um caso inédito, de que nunca teve uma eleição federal fraudada, nós já tivemos eleições estaduais fraudadas, e essas foram resolvidas de forma mais rápida, mas como é federal, a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o desdobramento disso, mas eu torço tanto quanto todas essas pessoas que querem que ele volte, eu torço para ele voltar. Maricopa, o que deu em Maricopa, já que era o coração da celeuma? Continua andando tudo por lá. E o que aconteceu essa semana é que nós tivemos uma prévia do relatório, porque o que está acontecendo lá é que está tendo uma guerra, até o governo federal quer se meter nessa guerra, alguns senadores federais querem se meter nessa guerra também, tá uma zona, Maricopa, mas o que está acontecendo lá foi que os senadores fizeram uma reunião ontem com os... com as pessoas que são responsáveis pela auditoria e o supervisor dessa auditoria, para dar uma prévia do que está por vir por aí, porque as pessoas responsáveis por organizar, o comitê que organiza a eleição, eles tinham que entregar algumas máquinas, são modems e roteadores e algumas outras máquinas para os auditores, e até agora eles não entregaram, apesar de ordem judicial falando que eles têm que entregar e tudo, eles estão se recusando a fazer isso, mas tem como os auditores fazerem um bypass deles e acessarem isso remotamente. Estão tentando evitar isso, querem que isso tudo seja entregue da forma correta, e até hoje não, foi hoje que um senador lá falou, olha, o negócio é o seguinte, a FEN, que é a senadora que está organizando isso tudo, ela está sendo muito diplomática. Comigo, o buraco é mais embaixo. Se eles acham, ela está pedindo, mas eu sou guerreiro, e com guerreiro é assim, eu peço uma vez, se você não me deu, eu vou lá e pego. Então, a gente agora vai agir de uma outra maneira, o que foi maravilhoso. E esses resultados preliminares também, que o pessoal do Cypher e também do Cyber Ninjas estão entregando, eles estão mostrando que realmente houve problema com o papel, que algumas cédulas estavam num papel diferente, que algumas cédulas foram duplicadas e contadas 2 vezes.
também teve problema na impressão, porque aqui, quando você imprime aquela bolinha para marcar onde você está voltando, quando está numa impressora normal, que a impressora está calibrada, fica de um jeito, quando a impressora não está calibrada, fica de outro. Isso tudo foi pego dentro da auditoria forense. Além disso, tem uma discrepância entre o número de cédulas eleitorais que estão lá e que foram enviadas pelo correio e outras que não foram. Então, eles estão encontrando discrepâncias, eles falaram um pouco, porque foi uma coisa muito preliminar mesmo, e muitas coisas eles não podem falar para não comprometer a integridade do resultado final da auditoria, mas eles deram assim, uma palhinha de que há evidências suficientes para comprovar que houve fraude, sim. E Titio Trump hoje já estava até todo feliz, colocou um comunicado falando, olha, eles estão encontrando indícios de que houve fraude, então se houve fraude, eu muito provavelmente ganhei, e agora o próximo passo vai ser, vamos ver se vão descertificar essas eleições ou não. O que está acontecendo nos Estados Unidos, Cissa, querendo ou não, é traumático para a democracia. Que lição que ficou para os americanos dessa vez? Olha, os americanos aqui já estão mudando todo o sistema eleitoral. Realmente foi muito traumático para a democracia. Nós estamos vendo na Casa Branca um usurpador e que está completamente gaga, e tem a louca da vice-presidente, que essa semana parece que não tomou Rivotril, andou gritando com todos os assessores dela, e está bem histérica, mas também bicho acuado, quando fazem alguma besteira, o bicho acuado fica meio histérico, então essa histeria dela é um pouco compreensível. Mas os americanos estão mudando todo o sistema, porque aqui a eleição é estadual, é controlada por cada estado. Por isso que eu falei que o governo federal está até tentando se meter, porque alguns senadores federais estão falando, não, a gente tem que parar essa auditoria em Maricopa. Fofo, vocês podem falar que querem parar o que vocês quiserem, vocês não vão conseguir parar, porque a Constituição americana diz que cada estado decide o que se passa na sua eleição. E até o advogado-geral da União aqui também tentou botar as manguinhas de fora, falando que ele ia abrir um processo para entrar contra o Arizona, contra essa decisão do Senado de lá. Eles falaram, então tá bom, então faz o seguinte, vem para cá e abre esse processo, porque a hora que você pisar aqui, você vai preso, porque você está querendo interferir numa coisa que você sabe muito bem que constitucionalmente é do Estado. Então, sim, vocês não podem fazer isso. E aí então o que aconteceu? Os estados estão se tocando de que eles têm essa força, a população está se tocando que eles têm essa força. Então, eles acabaram ligando para os legisladores deles, mandando e-mail, pressionando os legisladores para que eles mudassem as regras, principalmente em relação ao absentee ballot e o mail-in ballot. Essas duas coisas que eu falei são as cédulas eleitorais de quem não pode votar presencialmente, que é o absentee, e o mail-in é de quem vai votar pelo correio, porque vários estados que ano passado fizeram aquela extravagância de sair mandando cédula para todo mundo, na próxima eleição não vão poder fazer isso. Você tem que pedir a sua cédula, mostrar documento, mostrar que a assinatura confere, para aí sim você ter direito a ter uma cédula enviada para sua casa para você poder votar. Então, o povo realmente se mexeu muito, falou, não, vamos acabar com essa palhaçada. Então, a próxima eleição, com certeza vai ser muito mais idônea, porque está tudo sendo colocado em xeque. E outra, já tem estados aqui que estão se livrando das máquinas da Dominion e comprando máquinas de outras empresas e também não estão usando os softwares da Smartmatic porque eles consideram que foi comprometido. Então, está tendo essa diferença em vários estados. E o povo também está pedindo auditoria em vários estados. Maricopa foi só o primeiro. Começou a acontecer na Geórgia uma auditoria, não é forense ainda, mas deve virar, deve ir para a Pensilvânia, deve ir para o Michigan, no Hampshire está tendo uma outra auditoria também, que está mostrando que houve fraude, então está tudo andando, só que, como aqui é verão, está tudo andando de forma mais calma, mais tranquila, mas daqui a pouco esse resultado aparece. Se está não muito diferente do Brasil, parece que estão querendo censurar as redes sociais aí, né? Casa Branca destruída quando POSAC, me corrija, por favor. SAC.
Sem o P, saque. Isso, saque. Quando a SAC endossa a proibição de mídia social para aqueles que espalham desinformação. Como é que o representante da democracia mundial vai querer censurar as redes sociais? Ah, mas eles são os fofos, né? Porque eles estão querendo criar um sistema totalitarista aqui nos Estados Unidos. Então, qual é a primeira coisa que você faz? Você acaba com a livre disseminação de informação. Porque antigamente era muito fácil, porque você tinha só as redes de televisão e os jornais. Então, você podia controlar o que as pessoas liam. Hoje em dia, não. Hoje em dia, temos nós, tem várias outras pessoas que estão pesquisando, estão se informando, estão indo nas fontes primárias e estão trazendo as informações. E eles não estão gostando disso, porque eles gostavam quando as agências de informação eram, tipo, propaganda, um sistema do Goebbels, né? Eles gostavam de disseminar a propaganda deles, o que era só conveniente para eles. E agora, não. Agora estamos disseminando informação. Isso que aconteceu com o e-mail do Fauci, por exemplo, seria impossível antigamente, porque antigamente, o que ia acontecer? Todo mundo ia ter acesso, essas redes de informação teriam acesso a isso, ia ficar todo mundo quietinho, ninguém ia divulgar, porque vai contra a agenda deles, então a gente não ia ficar sabendo nunca. Agora não, soltaram os e-mails, foi para a internet, começou todo mundo a mandar para todo mundo, e a gente está sabendo, e agora a gente está questionando o uso de várias coisas, e o não uso de outras coisas. Então, foi muito interessante, e eles não estão gostando disso. Por isso que a SAC foi lá, sempre o Zuckerberg, né, ele é sempre esse fofo que está metido nisso, foi lá, falou com o Zuckerberg, olha, nós não queremos que isso tudo apareça no Facebook, então você cria um comitê aí para dizer que isso é desinformação, e vamos começar a censurar as pessoas, vamos começar a censurar certos canais, e vamos começar a censurar essa informação. Todas as vezes que aparecer informação disso, a gente vai falar que é isso. Tá bom para você? E ele, quanto eu vou ganhar? Tanto, então tá ótimo para mim. Vou voltar lá para o Havaí, vou pegar a onda e vai ficar tudo bem. E é isso, né? Eles realmente mantêm esse controle, por isso que e a gente acha, e a gente fica na mão deles, de certa forma, porque, infelizmente, nós temos que usar plataformas onde as pessoas estão, então a gente acaba meio que servindo a esses dois mestres. Cissa, falando em dois mestres, nós temos que falar nas fronteiras aí dos Estados Unidos, que com Trump estava tudo indo muito bem controlado, e agora com o Biden está cada dia pior, inclusive aconteceu uma explosão de prisões de imigrantes. O que está acontecendo? Esse pessoal legal, bom pra caramba, que resolve, não tem dinheiro para pagar advogado para vir para cá legalmente, mas tem dinheiro para pagar coiote. É isso que eu acho legal. E aí, eles ainda trazem crianças, porque eles acham mais legal ainda, e as crianças é que pagam o preço para os pais, muitas vezes, durante o trajeto. E isso ninguém fala, mas existe esse custo, porque os coiotes não trazem ninguém de graça, não, meus amigos. As mulheres e as crianças é que pagam. Então, os homens ficam de boa, no máximo tem que engolir algumas coisinhas para depois botar para fora quando passar pela fronteira, mas o buraco com as crianças e com as mulheres é muito mais embaixo. Então, essas pessoas estão sofrendo muito, chegam lá na fronteira, atravessam em condições desumanas, principalmente agora que é verão, porque está um calor desgraçado, lá é deserto, para quem não sabe, então é muito, muito, muito quente, e quando chegam aqui desse lado, estão sendo presas, por quê? Porque eles acabam indo para o Texas ou para o Arizona, os governadores de lá estão falando, não vamos aceitar isso, então vão contra a ordem do governo federal, acabam prendendo muita gente, e aí ou deportam, ou então botam em aviões e mandam para outros lugares, porque eles não querem que fiquem lá, e a situação está bem complicada, e esse ano de janeiro até hoje foram apreendidos 1 milhão de imigrantes ilegais. Eles estimam que 2 milhões tenham cruzado a fronteira, mas 1 milhão é que foram apreendidos. E aí, assim, muito... O triste disso tudo, Camila, é que, assim, os miúdos, né, as crianças, muitos deles chegam aqui, eles são alugados na fronteira. Então, eles chegam aqui desesperados,
sem família, sem ninguém do lado, sozinhos, aí precisam tentar descobrir quem é a família, se volta para lá, se vai para Guatemala, se vai para El Salvador, para onde vão enviar essas crianças, e uma coisa muito sofrida para eles, mas os pais ganham dinheiro e não estão nem aí para o que acontecer com a criança, né? Não dá nem para chamar isso aí de pai ou mãe, mas eles fazem esse tipo de trabalho, porque se o imigrante for pego com uma criança, as chances dele ser solto são maiores, e aí depois o que acontece com essa criança, ninguém está nem aí. Então, e o que é triste é que tem muito brasileiro que está indo para o México para fazer essa travessia, alugando, entrando nesse esquema, o que é muito triste. Assim, para mim é de uma falta de caráter e falta de vergonha na cara absurdas. Eu acho que quem pega a criança para fazer esse tipo de coisa tem que prender os pais, não importa a condição financeira. Criança não é objeto, não é moeda, não é um ser humano que tem que ser preservado, cuidado e protegido. Então, pega esses pais e pega quem usou essa criança e prisão perpétua, para não falar além, porque senão o YouTube derruba. Porque gente assim não tem conserto. Não tem conserto. Eu concordo. Concordo plenamente. É desumano o que eles fazem. Não, o pior é ver a esquerda, ó, quietinha, né? Mas sabe o que é legal? Os fofos da esquerda agora estão falando que os refugiados de Cuba que estão vindo para cá não podem ficar. Se você é da América Central e está vindo para cá, tudo bem, bem-vindos, entrem aqui. Agora, se você está vindo de Cuba, você já vem com aquela mentalidade contra o comunismo, então eles não querem ninguém aqui. Olha que legal. Então, eles ainda são seletivos de com quem eles ajudam, porque eu não conheço um cubano que tenha entrado aqui nos Estados Unidos e que vote democrata. Eles detestam os democratas porque eles falam, não, eu fugi do comunismo, eu não quero voltar para o comunismo. Eles chegam aqui e viram republicanos na mesma hora, porque eles querem pagar menos impostos, eles querem ter o governo metido o menos possível na vida deles. Então, é completamente diferente da mentalidade dos esquerdalhas daí e daqui também. Inclusive, se o Biden falou que vai começar a mandar ajuda, estão tentando ajudar com a internet também, para que o pessoal possa se comunicar, tanto o pessoal de Cuba com Cuba, como o pessoal que está em Cuba com familiares americanos. E uma coisa que me chamou a atenção, Cissa, foi jogarem a culpa nos Estados Unidos. Não, porque foi os Estados Unidos que bloqueou Cuba, não sei o quê. Como se só houvesse os Estados Unidos para Cuba fazer relações comerciais, né? Eles fazem com todo mundo, menos com os Estados Unidos, mas a culpa é dos Estados Unidos. Só que quando o pessoal, esses últimos dias que intensificou a manifestação, a revolta popular, o Miguel Dias-Canel abriu para chegar medicamento. Mas a culpa não era dos Estados Unidos, Cissa? Pois é, eu até fiquei chocada deles não terem colocado a culpa aí no Brasil também, porque foi o Brasil que fechou a torneirinha também do dinheiro, né, dos mais médicos, essas coisas todas. Mas realmente a culpa é sempre dos Estados Unidos de malvadão, mas eu acho engraçado porque todo esse pessoal que chama Estados Unidos de malvadão vem passar férias em Miami. Estão sempre lá no Fontainebleau, estão sempre... como é que é o nome da ilha? Eu esqueci o nome da ilha. Tem uma ilha lá que é onde tem... Todos esses têm apartamentos. Eu até adoraria que o tio Trump voltasse e confiscasse tudo. Falasse, mostra a origem do dinheirinho que vocês compraram aí. Não tem origem? Então vamos confiscar tudo. Vamos dar tudo para os americanos. Porque é uma loucura. Eles elogiam tanto o comunismo, mas eu não vejo ninguém indo passar férias na Coreia do Norte. Mas aqui Titio Bidê realmente falou que vai ajudar, vai enviar ação humanitária, mas vai, e até agora não fez nada. Mas desde antes, acho que foi terça-feira ou quarta-feira, já começaram a sair barcos de pessoas comuns de Miami, das Keys lá, que são próximos a Cuba, saindo, levando ajuda humanitária, porque as pessoas estão se unindo, estão entregando roupa, água, comida nas igrejas e em alguns lugares também em Little Havana, que é a pequena Havana que fica lá em Miami,
estão se unindo para enviar ajuda, e eles estão, através de rádio e através de satélites e radares, estão vendo onde tem as pessoas de Cuba que estão tentando impedir a chegada desses barcos, e eles estão indo para outros lugares para levar e se comunicando um pouco com o pessoal da ilha. O que eles estavam querendo fazer, e principalmente aqui, o Marco Rubio e o Ted Cruz, que o Marco Rubio é senador pela Flórida, e o Ted Cruz é senador pelo Texas. Eles são de famílias cubanas, óbvio, os dois republicanos, e eles estão pedindo muito essa ajuda, principalmente em relação à internet, para que as pessoas possam se comunicar. Então, Titio Bidê poderia colocar as internets por balão, até agora não colocou, ou então também podia abrir uma banda do que está lá em Guantánamo, para que as pessoas pudessem ter acesso. Ainda não o fez, mas como americano, a gente fala nothing but resourceful, a gente aqui sempre dá um jeito, tem muita criatividade, o pessoal dos skis já estão enviando satélite para lá, até por satélite, estão enviando por telefone, estão levando telefones para lá e estão deixando abertos para que haja conexão pelo Bluetooth, e aquelas conexões de telefone, por exemplo, se minha internet não está funcionando, eu posso conectar meu computador com o telefone. Isso. Então, eles estão fazendo isso para dar uma liberada. Então, eles estão... As pessoas aqui estão dando um jeito, até porque, como tem muito cubano lá em Miami, eles estão unidos. Até aquele cantor, o Pitbull, se manifestou também, falando que a gente tem que ajudar o pessoal da ilha. Ele é super contra comunismo, então é tão engraçado, porque Hollywood está todo falando que tem que ajudar... que aquelas besteiras de sempre, o Pitbull está indo contra a corrente um pouquinho, falando, não, a gente precisa ajudar o povo está sofrido, eles não estão gritando por liberdade desse bichinho, eles estão gritando por liberdade como a gente conhece, de expressão, de ir e vir, é uma liberdade plena. Então, está sendo muito interessante ver como isso está se encaminhando, mas a ajuda é mais das pessoas do que do governo federal. Cissa, uma frase do Biden me chamou a atenção. Cuba, infelizmente, é um estado fracassado e está reprimindo seus cidadãos. Há várias coisas que poderíamos considerar para ajudar o povo de Cuba, mas isso requeriria uma circunstância ou garantia diferente de que o governo não tiraria vantagem disso. Falou ele na Casa Branca após reunião com a chanceler Angela Merkel. O que me chama a atenção é que quando estourou as coisas em Cuba, o Biden foi ajudar a Venezuela. Ele foi diminuir as sanções contra a Venezuela, enquanto estava todo mundo olhando para Cuba. Não seria um tanto quanto hipócrita ele falar de um sistema que reprime cidadãos em Cuba e ajudar a Venezuela? Totalmente, né? Mas olha... na defesa dele, e isso eu posso falar, porque eu sou americana assim, tipo, eu posso falar, ninguém mais pode falar, mas eu posso. Americano não é bom de geografia, viu? Até hoje tem gente que acha que Buenos Aires é a capital do Brasil, então vai ver que tipo, Pidê, que já tá meio gaga, ele errou de alvo, ele quis acertar em Cuba, acertou Venezuela, a gente não sabe também até que ponto é isso. Mas, assim, é de uma hipocrisia, é de uma loucura absurda. Como assim eles vão ajudar agora a Venezuela, sendo que a gente sabe o que o povo está passando? Porque não é que ele está ajudando o povo venezuelano, que é quem realmente precisa de ajuda, ele acaba mirando no povo e acertando no governo, né? E aí acerta no governo, e para quem também mora na Flórida, a gente sabe que está cheio de venezuelano lá, os venezuelanos de classe média estão todos indo para a Flórida, porque estão pedindo asilo político, estão recebendo, então tá uma loucura o que está acontecendo lá. E a Cuba, infelizmente, as pessoas demoraram demais para reagir, foram 60 anos de opressão e agora finalmente estão reagindo, e a gente espera que... Porque o que estão dizendo por aqui também é que a família do Fidel já está na Espanha, alguns até estão em Miami também, porque comunismo, né? Comunista, adoram capitalismo. Então, alguns estão em Miami, outros estão na Espanha, e a gente vai ter que ver o que vai acontecer com o povo, porque a preocupação agora, assim,
Tudo bem, isso tudo está acontecendo, a família dele saiu, o que é um bom sinal, porque eles sempre controlaram tudo, eles têm esse presidente agora, mas ele é meio que só, é tipo o Bidê, né, tá ali só para fazer figuração e dizer que não é um Castro que está na presidência, mas ele precisa cair para que aí sim os Estados Unidos dê uma ajuda para Cuba, para que eles criem um sistema deles democrático e que hajam eleições ilícitas, idôneas, e que alguém realmente venha ao poder, inclusive em viagem a ajuda financeira, porque os Estados Unidos têm essa tradição de enviar ajuda financeira para reconstruir a infraestrutura do país, para as pessoas terem escolas decentes, porque eu sei que brasileiro comunista aí adora dizer que as escolas lá são decentes, gente, não são. Vem para uma escola aqui nos Estados Unidos, no país capitalista opressor, que é o pior do mundo, vem ver uma escola pública daqui, vai dar uma olhada numa escola pública em Cuba, que vocês vão ver a diferença. Então, eu acho que as pessoas, os americanos estão querendo dar essa ajuda para Cuba, porque é um país geograficamente importante, porque está aqui do nosso lado. Na época que os Estados Unidos investiam muito em Cuba, na época que tinham os cassinos e tudo, a ilha era uma coisa sensacional, era um destino turístico que todo mundo aqui amava. Até aquela música do Barry Manilow, aquela Copacabana, não é Copacabana do Rio, é Copacabana, um hotel em Havana. Então, assim, os americanos têm um carinho especial por Cuba e todo mundo quer ver o país ser a potência que pode ser e não essa coisa horrorosa que está sendo, que se transformou, no qual o povo está oprimido, está sendo morto dentro de casa, está sendo morto nas ruas, não tem comida, não tem água, não tem absolutamente nada, estão subnutridos. Sim, é um país que não é nem de terceiro mundo, consegue ser pior do que de terceiro mundo, mas os comunistinhas aí passam pano e aí as pessoas não têm a real noção do que é Cuba. Engraçado, Cícero, ele ter essa frase genial, falando com a Angela Merkel, ela que quer implementar o sistema de pontos na Alemanha, tal como a China. Como a gente vê ou explica essa dissonância cognitiva de informações? Porque você vê uma coisa, eles fazem outra. Isso é um tanto quanto confuso. Ai, Camila, é confuso para quem não está prestando atenção, né? Para a gente não é tanto assim, porque a gente sabe que o que eles estão querendo é criar esse sistema globalista. Não é que a Angela Merkel esteja só querendo fazer isso na Alemanha. Não, ela está alinhada com o Titio Bidê, então eles estão falando o mesmo papo. Por quê? Porque tem alguém por cima deles que está mandando, falando: olha, você fala isso, você fala aquilo, você faz isso, você faz aquilo. E aí a gente dá uma limpadinha no discurso. Quando vocês aparecerem na televisão, vocês vão ser, ai, os salvadores, os bonzinhos. Mas a gente sabe que não é nada disso, porque o que eles falam como chefe de Estado é diferente do que eles fazem com a população deles. E se a população está quieta, não está se revoltando, é diferente. Mas, sim, e a Alemanha agora está cheia de problemas também, porque essa semana teve enchentes horrorosas por lá, que destruíram a Alemanha, estão destruindo a Bélgica, o Luxemburgo, está um caos. Então, eu acho que a Merkel devia estar mais preocupada em consertar o país dela, até porque o número de estupros hoje em dia na Alemanha está altíssimo, esse sistema de pontos é uma aberração, eles estão querendo voltar para 1934. Então, eu acho que primeiro ela tem que limpar a casa dela antes de virar e falar da casa dos outros. Cissa, a China falou que vai responder com firmeza eventual sanção dos Estados Unidos. A China, ela está bem acuada, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que sempre foi capachinho, cachorrinho da China, que inclusive ajudou a esconder o início da pandemia do mundo, a pedido da China, enquanto milhares de chineses viajavam pelo mundo no Ano Novo Chinês, espalhando o flango fritinho. Eles ficaram bem quietos, mas agora estão pedindo seriedade e transparência à China, porque eles querem responsabilizar alguém. Eu acho que eles viram que esse jogo de pandemia não deu muito certo, e aí o pessoal não é idiota, eles falaram, é melhor então a gente colocar o culpado na frente e limpar a nossa barra, do que a coisa virar essa bola de neve absurda que já está virando. Então vamos logo botar assim, ó, foi ele, culpa dele, peguem ele,
cobrem ele, né? E agora a China está ameaçando os Estados Unidos, assim como eles ameaçaram e até aplicaram algumas sanções na Austrália, que está se mantendo firme e forte. Minha admiração à Austrália contra as sanções impostas. E a China disse que os Yankees preparam uma série de medidas para fazer frente ao crescente controle chinês sobre Hong Kong. O Trump já tinha sido bem claro, né, Cissa, que se Hong Kong se entregasse à China e virasse um país, um estado abaixo da China, sob o comando da China, porque ele recebia Reino Unido e Estados Unidos, né? Ele estava bem protegido. E agora a China pegou com a Lei de Segurança Nacional que eles fizeram ano passado. E os Estados Unidos foram bem claros, eles vão cumprir. O que a gente espera da China? Aqui tá complicado, porque o Titio Bidê tá no bolso da China, né? O Hunter tá vendendo, que nunca pintou na vida, tá vendendo quadro de $500 mil para chinês, aí a gente sabe para quem esse dinheiro vai, que vai para o Big Guy, o Big Guy é o Papi. Então tá complicado. A China também botou as asinhas de fora essa semana porque fez ameaças ao Japão também. O Japão também é aliado dos Estados Unidos. Então tá brincando com meio mundo, porque pega os Estados Unidos tradicionalmente tem como aliados a Austrália, o Canadá, o Reino Unido e a Nova Zelândia. Foi mexer com o Japão, que é outro aliado americano. Então, vamos ver como é que esse negócio vai ficar. Eles realmente estão desesperados, mas a OMS continua passando pano para eles. Eles, essa semana, tiveram que responder lá para a OMS em relação à origem, e eles falaram, não, nós não vamos responder nada, nós não vamos mandar nada, e a OMS, então tá bom, então tudo bem, legal, vamos sair daqui, vamos tomar um vinhozinho. Nesse nível, eles estão fingindo que nada está acontecendo. Então está meio complicado, porque a gente, infelizmente, tem um presidente agora na Casa Branca que está enrolado até aqui com a China. Ele recebeu muito dinheiro deles, ele fez muita negociata com eles, ele tem um filhinho que ainda tem um banco de investimento lá, tem 10% do banco de investimento, tem mais porcentagem de uma outra empresa. Então, tá meio complicado os Estados Unidos reagir nessa situação. Só que eu tô assim, calma, tô assim, tranquilíssima. Por quê? Porque Maricopa vem aí, com Maricopa muda tudo, titio Trump fez aquela ordem executiva de 2018 que falava da interferência estrangeira, nós sabemos que houve interferência estrangeira, porque a Operação Leonardo também deu um mandado essa semana, mostrando a interferência da China. Então, é só uma questão de tempo para a gente organizar essa bagunça que está em Washington e aí sim botar a China no devido lugar deles. O problema é que durante esse flangoflita, essa fase, eles acabaram ganhando muito dinheiro, muito, porque eles estavam preparados, então eles estão com os bolsos cheios e eles estão agora botando um pouquinho as asinhas de fora. Mas calma, gente, calma, eu acho que, sabe, essas situações diplomáticas levam tempo para resolver, mas eu estou confiante de que vai tudo voltar ao normal muito em breve. O engraçado, Cissa, é que a China pede que os Estados Unidos não se envolvam em questões internas da China. Logo, a China que se envolve em questão interna de todos os países. É um absurdo, né? Desculpa a palavra, mas é uma filha da putagem. Que não tem tamanho, né? Sabem que Titio Bidê não vai fazer nada. Olha isso, cara, porque se acontecer alguma coisa, eles vão vir à tona e vão falar, você está querendo dizer isso da gente? Está aqui o seu dossiê, olha tudo que você fez. Então, eles têm o bidê na mão. E aí, eles podem falar isso e o bidê vai obedecer. Olha que triste. A gente está tudo perdido, Cissa. Aqui no Brasil, parlamentar recebendo dinheiro de chinês, frente Brasil e China, Pacheco, que quer concorrer como terceira via à presidência, o cara não conseguiu o governo de Minas, mas quer concorrer à presidência da República, como terceira via, se dobrando, mandando cartinha para o Partido Comunista Chinês. Cara, help us, né? Help us, please. Olha, eu tô para ir, então eu só queria saber qual é o site chinês onde se compra calcinha apertada, para eu poder ir para aí, chegar em São Paulo arrasando, já com esse modelito novo. Por falar em calcinha apertada que usou máscara, álcool gel, dormir em cama separada, com plástico, higienizador,
tomou as picadinhas do flango frito, da empresa Flango Frito, inclusive, tomou as 2 doses, ficou de máscara, assim, beijou a mulher de máscara. Beijou a mulher. Mas isso aí não me surpreende. Isso não me surpreende. Eu acho que ele fala, ai, credo, bem. É porque homem não tem o mesmo vírus, então para beijar homem a gente pode tirar a máscara. Acredita que ele pegou pela 2ª vez o flango frito? Karma is a bitch, and then you marry one. Acredito, gente, lógico. Com essa coisa toda, imagina se tivesse feito tomado outras coisinhas, né? Aquelas que a Nise receita e tudo, não teria pego. Não quis, então. Mas uma coisa, o pessoal daqui do canal, eles são muito sagazes. Quando eu postei esse vídeo na sexta, no almoço, alguns deles falaram assim para mim, ô Camila, presta atenção, ele pegou o flango frito na época que o presidente está internado e operado, então sendo manchete. Tem gente achando que é uma jogada dele para equiparar as manchetes junto com o presidente. Pode ser, pode ser. Mas da próxima vez, eu acho que em vez de fazer flango frito, ele podia fazer um lift. Já que é para ir para o hospital, vamos lá, vamos fazer o lift, porque está precisando, viu? Eu sei que o Botox lá está vencido. Ele está vencido. Ele voltar do buraco de onde ele saiu, mas que cara saiu do bueiro. Cicinha, para a gente finalizar, as últimas aí dos Estados Unidos que a gente não abordou e o que podemos esperar para a semana que vem. Bom, semana que vem eu acho que vai continuar com o negócio de Maricopa. Essa semana eu errei minha previsão, porque eu falei, gente, essa semana vai ser tranquila, não tem muita coisa. Mal sabia eu que o Senado do Arizona ainda estava trabalhando e que ia trazer essas informações para a gente. Eu espero que, assim, essas chuvas se aplaquem um pouquinho, que não tenha mais alagamento por tudo quanto é canto. Eu espero que os Estados Unidos consiga ajudar ao povo cubano, sabe? O governo cubano que se dane, que se lixe, mas o povo cubano que é tão sofrido merece ajuda e eu espero que essa semana os Estados Unidos consigam ajudá-lo, colocando os balões para a internet, mandando comida, trazendo as pessoas de lá para cá, mesmo que de uma forma temporária, como vieram as pessoas do Haiti na época, que vieram para cá temporariamente, depois voltaram para reconstruir o país, mas a gente precisa de ajuda e começar a reconstruir aquele país, que é um país tão lindo, que precisa de tanta coisa boa, e eu espero que aí no Brasil, que o Bolsonaro, e que finalmente confronte alguns setores aí, que nós esperamos que haja esse confronto para dar uma melhorada no país, porque... Sabe, eu tô para ir para aí, né? Vamos dar uma melhorada. Eu quero ir para aí me divertir, não quero ir para aí para ficar estressada. Poxa, sabe? Assim como o João Dória, eu também tô precisando de um lift. Então, quem sabe a gente não faz um. Eu também tô querendo fazer esse negócio aí, mas eu tenho medo de ficar parecido Não, você ainda é muito nova. Você ainda é muito nova. Não. Eu podia me internar lá com o Joãozinho na Santé para a gente dar uma recalchutada, seria ótimo. E aí, e assim não fico com ruga. Então, Bolsonaro, por favor, essa semana dá uma ajuda para as pessoas aqui. Mete pau no que tem que meter, entendeu? Qualquer coisa, se você não entendeu, me liga, eu estou à disposição, que a gente bate um papo. Né? Presidente, mete pau que o povo tá com o senhor de corpo, alma e fé e sangue e de tudo mais que o senhor precisar. Pois é, olha, de moto até que eu não vou, porque eu não sei andar de moto. Agora, jet ski, feito o pessoal lá do... Isso aí eu vou, esse eu sei andar. Cicinha, canal e rede social. Cissa Bailey, tudo Cissa Bailey, aqui no YouTube, no Telegram, no Twitter e Instagram. Suas lives. Ai, gente, pois é, as lives são de segunda a sexta ao meio-dia. Sábado estou aqui com a Camila, mas toda segunda-feira ao meio-dia em ponto, eu tento ser o mais pontual possível. Estou lá no meu canal Cissa Bailey. Cissa, meu amor, muito obrigada pela participação, pelas atualizações. O povo aqui te ama e eu te amo mais porque você é minha irmã. A gente vai gravar juntas aqui em São Paulo, para o pessoal ver, acompanhar. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Que Papai do Céu os abençoe. E não esqueça que amanhã de manhã tem o Ivan Kleber contando um pouquinho da Europa e a gente já fica atualizado de tudo. Renato Gomes de manhã com o Brasil, Cissa com os Estados Unidos, Ivan Kleber com a Europa. Um mega beijo no coração de todos. Que Papai do Céu os abençoe imensamente e até mais.